Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que estejam todos muito bem. Hoje eu, professor Alan Ribeiro, estou aqui para fazer mais uma entrevista do nosso programa de entrevistas educacionais. E eu tenho a honra, a satisfação de receber mais uma vez a nossa professora querida, professora Miriam. Professora Miriam, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez no nosso programa de entrevistas. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para todos que estão nos ouvindo, professora. Oi, professor Alan, bom dia para você. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos ouve, né, nos assiste nesse momento. O prazer é sempre meu e muito obrigada por, mais uma vez, ser a sua convidada. Muito legal, professora. E agora nós vamos tratar de um tema muito importante, que é justamente o nosso mercado de trabalho. A gente passamos pelo ano de 2020, um ano de muito aprendizado. Muita gente tem reclamado do ano de 2020, sim, com certeza, mas eu creio que foi um ano de muito aprendizado, aprendemos muito, tivemos que nos virar nos 30, né, correndo para aprender tantos os profissionais aprendendo a usar a tecnologia tão incessantemente, mas é isso, eu creio que o ano de 2020 foi de muito aprendizado e que todo esse aprendizado nós vamos poder colocá-lo em prática a partir agora do ano de 2021, no ano de 2021, 2022, porque acumulamos uma bagagem muito grande de aprendizado durante o ano de 2020. E eu quero começar, professora Miriam, pedindo para que você possa fazer uma pequena apresentação da sua formação acadêmica. Falar de novo, porque pode ser que tenha pessoas que não ouviram a primeira entrevista que a senhora deu, e para saber um pouquinho quem que é a professora Miriam, qual que é a formação da professora Miriam. Professora. Ok, professor. Antes de me apresentar, só complementando a sua fala, realmente, apesar de muitas pessoas reclamarem do ano de 2020, mas ele foi um ano de grandes revelações e de grande aprendizado para todo mundo, para todas as empresas, né? Com certeza. Bem, então vamos lá. Para quem não me conhece ainda, eu sou psicóloga de formação, trabalho há 33 anos com recursos humanos. Foi a área que, desde a minha época de estudante, a partir do terceiro período, eu tive a oportunidade de ingressar para essa área de recursos humanos, me apaixonei por ela e continuei. Então, eu trabalho hoje com todos os subsistemas de RH, desde recrutamento e seleção até desenvolvimento de lideranças, coach para lideranças, coach para desenvolvimento de equipes. E, num dado momento da minha carreira, eu, por trabalhar com treinamento organizacional, ser a área que eu mais gostava, eu decidi, então, ser professora universitária. Aí, na época, eu era gerente de RH de uma grande empresa do varejo. Eu me desliguei dessa empresa para aprimorar os meus conhecimentos, a minha capacitação técnica e também educacional. E há 14 anos eu estou aqui na Estácio, com muito orgulho do que eu faço, com muito prazer em tudo que eu faço. E eu sempre comento que a minha grande paixão é a sala de aula. Que vocês, meus alunos, me inspiram, vocês me energizam. E é por vocês e para vocês que nós fazemos tudo o que nós fazemos. Inclusive esse momento aqui, né? É para vocês e por vocês. Esse é o que nos move. Esse é o grande prazer da nossa vida. Professora Miriam, quais são os impactos que a gente pode falar que o mercado de trabalho hoje trouxe para os profissionais mediante toda essa transformação que a gente está vivendo? Quais são os principais impactos nos profissionais que o mercado de trabalho tem provocado hoje, nos dias atuais? Nossa, excelente questão e excelente reflexão, né, professor Alan? O mercado de trabalho, ele impacta o tempo todo nos profissionais, nas profissões e nas empresas, não é? Quando nós voltamos na história, nós acompanhamos essas mudanças. Cada vez que muda o cenário,
que muda o mercado, a economia, isso acaba gerando um reflexo nas empresas, que gera um reflexo no mercado de trabalho. Então, hoje, nós comentamos que estamos na 4ª Revolução Industrial. Então, quando nós remontamos a primeira, onde a gente sai da terra e começamos a inserção das máquinas nas indústrias, há uma grande mudança ali no mercado de trabalho e impacta na criação de várias profissões que não existiam. Depois, quando a gente vem a 2ª Revolução Industrial, com a produção em massa, então várias profissões deixam de existir, outras profissões começam a existir. Quando a gente tem a inserção dos computadores, essa revolução no mundo das comunicações, quantos novas profissões, novos cursos surgiram a partir daí. E hoje a gente está vivendo uma nova era, né? Uma nova revolução, que começou há poucos anos atrás, que é a 4ª onda industrial, a 4ª revolução industrial, que é a introdução dos robôs e que passa a exigir, então, essa interação homem-máquina. Então, todos esses grandes marcos, todos esses grandes momentos geraram grandes impactos no mercado de trabalho e hoje, não só a 4ª Revolução Industrial, mas o que a gente está vivendo, que vamos viver agora em 2020, que é reflexo de 2021, que é reflexo de 2020. A pandemia provocou uma nova revolução, que já tinha toda essa tecnologia à nossa disposição, mas ainda percebíamos resistência de empresas, resistência de profissionais em usar todas essas tecnologias. E todas as empresas foram forçadas a essas novas metodologias. Essa semana mesmo eu conversava com uma empresa cliente minha, ela me contando como se deu a sua inserção no home office. Porque há anos atrás, pelo segmento de atuação dela, publicidade e propaganda, eu sempre sugeri a ela que algumas áreas funcionassem no sistema de home office, que no meu entendimento funcionaria muito melhor. Mas por ser uma empresa conservadora, ela sempre resistiu. E aí, um dos diretores dessa empresa me confidenciou essa semana que foi a melhor coisa que aconteceu, que os profissionais estão adorando, que os resultados da empresa melhoraram, então eles foram forçados a mudar a sua cultura, a mudar a sua forma de funcionar e perceberam que deu certo. Então, o mercado de trabalho, ele sempre impacta nos profissionais, porque cada mudança gera novas necessidades, novas demandas e restringe algumas demandas, algumas necessidades. Então, quando nós fazemos essa avaliação ao longo do tempo, o que a gente observa? Que, ao longo do tempo, algumas profissões deixam de ter muita importância e outras surgem com um grau de importância muito grande porque elas surgem para atender às demandas desse momento, às demandas desse novo mercado, dessa nova realidade. Então, o tempo todo, professor, há essa comunicação e essa interdependência entre mercado de trabalho e profissões. Mercado de trabalho e novos cursos, novas formações acadêmicas. Então, professor Alain, o tempo todo há essa interinfluência. São duas áreas, então, que caminham sempre juntas. Mercado de trabalho e profissão. Mercado de trabalho e formação profissional. Novos cursos. Porque à medida que novas demandas surgem, as universidades têm que se adequar também e oferecer novas formações. Então, o tempo todo
existe essa comunicação e esse caminhar juntos dessas duas vertentes, mercado de trabalho e profissões. Muito legal, professora. Olha só, quais as áreas mais promissoras nesse momento? Tem alguma área de atuação que a gente pode considerar ela como sendo uma área mais estável, que sempre tem demanda por essa área? A gente sabe, né, profissões nascem e desaparecem ao longo dos anos. Mas existe alguma área aí em específico que a gente possa falar que sempre tem demanda para essa área, professora? Nossa, excelente pergunta, professor Alan, porque às vezes as pessoas, né, quando vão fazer vestibular, tem muito essa dúvida e às vezes elas se prendem àquele momento. E é muito importante a gente ter essa visão macro, essa visão do todo, né? E existem sim algumas áreas que são imprescindíveis para as empresas. Alguns exemplos que eu trago, então, nesse momento. Área financeira. Área financeira não tem como não ter nas empresas. Qual empresa não precisa de um profissional para controlar as suas finanças, para coordenar as suas finanças? Qual empresa não precisa saber a quantas andam as suas finanças, o que temos para receber, o que temos para pagar? Então, a área financeira é uma que não vai morrer nunca. A área contábil, da mesma forma. A contabilidade complementa a área financeira. Eu não consigo visualizar empresas sem demanda nessas áreas. A área de recursos humanos é uma outra área. Qual empresa que pode funcionar sem ter folha de pagamento? Pelo menos o departamento de pessoal dentro da área de RH, ele é perene. Desde os primórdios, desde quando surgiu a primeira empresa, lá na primeira Revolução Industrial, até antes da Revolução Industrial, até hoje, nenhuma empresa funciona sem o seu departamento de pessoal. Tem que contratar, tem que demitir, tem que pagar, no mínimo, não é? E em cada momento, existem produtos de RH que são mais valorizados do que outros, né? Por exemplo, nesse momento, uma grande demanda que o cenário tem nos trazido é desenvolvimento de lideranças. Por quê? Nós estamos num novo momento, num novo contexto, e uma coisa é gerenciar presencialmente, outra coisa é gerenciar, liderar remotamente. Então, esses líderes estão tendo que aprender esse novo modelo de liderança. Então, todos os especialistas aí, os cenaristas, apontam para nós da área de RH que vai ser um grande nicho de mercado em 2021. Uma outra área também que sempre tem demanda, a área do direito, a advocacia. É uma outra área que é estável também, que sempre tem demandas, seja na área penal, na área civil, na área trabalhista, né? O direito trabalhista, então, ele vem atrelado ao recursos humanos, ele completa a contabilidade. Então, a princípio, essas são 4 áreas que, nesse momento, eu me recordo que eu te apontaria como áreas estáveis, que sempre tem demanda. Uma outra área também que sempre tem demanda, mas ela oscila bastante, é a área de engenharia. Então, nós já tivemos o boom da engenharia civil, depois nós tivemos o apagão da engenharia civil e voltou novamente, né? Então, quando nós avaliamos 2020, foi uma área considerada como imprescindível e que não ficou um dia parada, né? Então, quando nós olhamos no nosso entorno em Belo Horizonte, a quantidade de prédios que estão se levantando, então é uma área que está aquecida também, a área imobiliária. Então, é uma outra área também que
numa proporção um pouco menor, principalmente quanto à área financeira, a área de engenharia também é uma área que sempre tem demanda, não é? Mas focando no momento atual, orientando então os nossos alunos que profissão escolher, em que me especializar, então vamos lá. Até mesmo, como nós falamos, pelo impacto da pandemia, a área mais requisitada, a área que mais vai crescer nesse momento agora, é tudo que tiver voltado à tecnologia, tá? Então, engenharia de software, analista de software, analistas de armazenamento em nuvem, é uma área, uma grande demanda que todas as empresas passaram a ter em virtude da pandemia e do trabalho remoto, e que esse modelo de trabalho, gente, não vai mais passar, tá? Nós do RH defendíamos esse modelo como estratégia de qualidade de vida no trabalho, e a pandemia acelerou isso, e no mundo inteiro ele não mais vai passar. E qual a grande vantagem do trabalho remoto? Nós agora somos profissionais para o mundo. Nós não temos mais as barreiras da nossa cidade para nós prestarmos serviço. Então, nós professores, nós agora podemos dar aula para o mundo. Nós, da área de RH, podemos prestar serviços para o Brasil inteiro, para outros países que falem a nossa língua também, não é? Então, as fronteiras, mais do que nunca, elas desabaram. Se em 1990, com a abertura dos portos, as fronteiras se abriram, agora elas se abalaram mesmo e acabaram de toda forma. Então, toda essa área de tecnologia, professor Alain, é a grande sacada do momento. É a grande projeção desses próximos anos, tá? Principalmente 2021. O InfoMoney, ele soltou uma pesquisa agora no dia 5 de janeiro, agora de 2021, onde ele trouxe essas novas tendências. Então, uma outra grande tendência, como eu falei, é uma profissão estável. O que o InfoMoney coloca como uma das grandes profissões promissoras do século XXI? Finanças. Esse profissional qualificado, capaz de ajudar as empresas a fazer toda essa análise de investimentos, assessoria de investimentos. E nesse momento que nós estamos acompanhando muitas fusões, muitas aquisições, mais do que nunca esse profissional é fundamental para fazer essa análise de viabilidade financeira de um negócio, para uma aquisição, para uma fusão. Então, o InfoMoney destaca finanças como a segunda área mais promissora em 2021. Depois, recursos humanos. Recursos humanos, como eu já comentei, é uma outra área muito promissora, em virtude de todas essas mudanças que nós tivemos. E um outro detalhe, gente, muito importante no RH, durante muito tempo, a área de recrutamento e seleção foi considerada o patinho feio do RH. E no século XXI, essa área ela é destacada como a primordial. E muitas empresas trabalham agora com o termo não de recrutamento e seleção, mas aquisição de talentos. Então, os processos seletivos, cada vez, eles estão mais complexos, mais completos, justamente para nós identificarmos talentos. Essas pessoas, esses profissionais que vão agregar valor para a empresa. Então, o RH também será uma área muito demandada em 2021. Depois, também nós temos a área comercial, vendas, marketing, principalmente o marketing digital, por todas as mudanças que nós já comentamos, não é?
A área de saúde, dentro da área de saúde, que é uma área também, medicina. Medicina é uma outra área estável, que eu até não me lembrei no primeiro momento. Quando deixou de demandar médicos? Nunca. Então, medicina é uma outra área estável. Mas, em 2021, dentro da área de saúde, uma outra área altamente requisitada, até mesmo em consequência do Covid, é psicologia. Nunca foi tão importante os psicólogos, esse suporte psicológico para as pessoas. Então, a psicologia vai continuar crescendo em 2021. E uma outra área que tem sido também muito comentada, salientada e discutida é a área de diversidade. Então, uma profissão nova que está surgindo é o gerente de diversidade, o analista de diversidade, aquele profissional que vai ser o especialista para criar esses programas de diversidade dentro das organizações. Porque mais do que nunca, direitos humanos, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial dos Direitos Humanos tem exigido essa diversidade dentro das empresas. Então, é uma nova profissão que está surgindo, esse especialista em diversidade organizacional. Então, professora Alain, essas, no meu entendimento e pelos últimos estudos que eu tenho feito, são as áreas que serão mais demandadas nesses próximos anos. Muito legal, professora Miriam. Muito obrigado por todo esse esclarecimento até agora. Acho que ainda temos mais uns minutinhos e eu quero mais uma pergunta ainda, professora Miriam. Quais as principais características que o mercado de trabalho tem procurado quando ele coloca uma vaga, quando fala, eu tenho uma empresa e eu preciso de um profissional, seja um profissional da área de TI, seja de um profissional da área de finanças, seja um profissional da área de saúde, além da formação, claro, básica que eu quero, se eu quero um profissional da área de finanças, eu quero alguém que seja formado na área de finanças, se eu quero alguém da área de TI, tem que ter a formação básica na área da tecnologia da informação, na área de TI, mas quais outras características que as empresas, que as empresas de recrutamento estão procurando nos profissionais, professora? Nossa, perfeito e muito pertinente, professora Alain. Já que estamos falando de mercado de trabalho, nada melhor do que conhecermos, então, essas exigências do mercado de trabalho, não é? Já há algum tempo, nós da área de recursos humanos, a gente vem apontando para essa mudança que vem acontecendo. Quando nós pensamos lá atrás, havia uma valorização muito grande do saber fazer, das competências técnicas, exatamente pelas profissões no auge, naqueles momentos. E nos últimos anos, a gente vem acompanhando uma mudança, essa inversão dentro das organizações, essa mudança na cultura organizacional. Então, em reflexo, como consequência dessas últimas mudanças, de todos esses acontecimentos, que aconteceram nos últimos anos, então nós também tivemos essa alteração no perfil profissional, onde hoje as competências mais valorizadas não são as competências técnicas, mas são as competências comportamentais. Na nossa última entrevista, antes dessa, eu comentei que eu estava, naquele momento, fazendo uma formação em novas ferramentas de mapeamento de perfil comportamental, exatamente para completar a minha formação e análise dos meus candidatos, Então, naquele momento, eu já dei uma dica sobre isso, Todo o nosso foco hoje está nas competências comportamentais. Por que isso? As competências técnicas, professor, elas são muito fáceis de serem desenvolvidas. Um curso,
uma semana de mentoria, eu consigo transmitir o meu conhecimento, treinar uma pessoa na realização de uma tarefa. Mas o comportamento, a mudança comportamental, ela é lenta e ela só acontece se o profissional quiser mudar. Então, hoje, o nosso foco está nas competências comportamentais. E em virtude, principalmente, dessas últimas mudanças, de termos passado a trabalhar no modelo remoto, né? A maioria dos brasileiros, ou a grande parte dos brasileiros estão hoje trabalhando no sistema de home office, as competências mais requisitadas no mundo do trabalho, no mercado de trabalho. Pensamento crítico e analítico. Essa capacidade do profissional de não receber uma demanda e seguir como um autômato, como um robô. Mas essa competência de analisar criticamente, né? Se nesse momento essa é a maneira mais viável, se esse é o melhor momento para a empresa tomar aquela decisão, seguir naquela direção. Resolução de problemas, que atrela a proatividade, que é dependente da autonomia. Então, proatividade, autonomia, essa capacidade de autogestão das pessoas, essa capacidade de auto-organização, autoplanejamento, no trabalho remoto, são extremamente demandadas. Criatividade. Em uma live que nós fizemos sobre possibilidades e limitações do Covid, não sei se você vai se recordar, que eu finalizei a minha fala dizendo o seguinte, que naquele momento, né, eu vi a criatividade como o grande diferencial das pessoas, exatamente para vencer a crise. E que toda crise traz oportunidades. E ali eu falei assim, tire o S do crise. Não crise, mas crie. Então, a criatividade é o grande impulsor para a gente vencer a crise. E no trabalho remoto, nesse novo modelo, nesse novo contexto profissional, a criatividade continua sendo uma competência altamente importante. A colaboração, o espírito de cooperação é uma competência altamente requerida, porque mais do que nunca as empresas trabalham em equipe, né? Nós temos as equipes de alta performance. E para eu ter uma equipe de alta performance, eu tenho que ter esse espírito de cooperação muito bem desenvolvido nas pessoas. Atrelado a isso, a capacidade de relacionamento interpessoal. Mesmo no sistema remoto, nós temos que manter essas relações, esse apoio ao outro, esse interesse pelo outro. Inteligência emocional, nunca foi tão importante ter inteligência emocional. A capacidade de controlar as minhas emoções, a capacidade de pensar antes de agir, não ter uma atitude simplesmente reativa, mas ter uma atitude reflexiva, racional. Isso é ter inteligência emocional. Se importar com o outro é inteligência emocional. Ajudar o outro é inteligência emocional. Capacidade de comunicação, capacidade de verbalizar-se. Se a comunicação no presencial ela já é complexa, se ela já é difícil, imagina no modelo remoto, por WhatsApp, por telefone, por chamada em vídeo. Mais do que nunca nós somos exigidos nessa clareza, nessa objetividade, nessa capacidade de passar a nossa ideia de uma maneira muito clara e objetiva. Flexibilidade, capacidade de adaptação ao novo. O mundo mudou,
continua mudando e essa é a grande tendência. Então, capacidade de adaptação, flexibilidade é uma outra competência altamente requerida. Uma outra que eu saliento, foco em qualidade. Só consegue resultado, só consegue ser um diferencial, apresentar um diferencial para a empresa quem tem foco em qualidade. Qualidade no serviço, qualidade nas relações, qualidade em tudo. E para coroar, professor Alain, eu ressalto a ética como uma competência altamente requerida no momento, importante no momento, sempre foi importante, nunca foi tão importante como hoje. Principalmente, professor, nesse momento que nós estamos vivendo de home office, de trabalho remoto, onde cada um está na sua casa, a ética com o compromisso, a sua responsabilidade com a empresa, a responsabilidade com as suas entregas. Então, nunca foi tão importante. Então, por isso eu deixei a ética em último lugar, porque eu acho que ela vem coroando e fechando de uma maneira muito fidedigna todo esse rol de competências que eu citei anteriormente. Então, é isso. Muito obrigado, professora Miriam. Eu creio que nesse programa nosso de entrevistas a gente tem aprendido muito e o legal disso é a gente ter professores e profissionais de diversas áreas falando, né? Mostrando a atual situação do cenário, como que está o mercado corporativo, também como que está o nosso cenário educacional. Nós temos entrevistas com profissionais da área da educação que trabalham na gestão educacional, não só como professores, como nós como professores atuamos como professores, mas também profissionais que atuam com gestão acadêmica, que estão dentro das universidades, dentro das faculdades espalhadas pelo nosso país. Professora Miriam, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de participar dessa segunda entrevista com a gente. Queria abrir para a senhora poder fazer as suas considerações. Professor, mais uma vez, eu que agradeço por você me abrir esse espaço de compartilhamento, esse espaço de aprendizado e esse espaço de troca. Eu que agradeço, muito obrigada. Isso aí, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido e desfrutado um pouco mais dessa entrevista e tomando todos os conhecimentos que a professora Miriam trouxe para a gente. E até a nossa próxima entrevista, um grande abraço a todos.